falo pra você, aqui chegou a ter lavoura de derrubar quase 30% da lavoura. Se ele derruba uma grande parte que ele derruba, ele nem come, ele deixa acho que pro outro ano, quer dizer, assim, a hora que colher, sobra comida para ele, né? Ele é bem inteligente nessa área, sabe? Por isso acho que ele prospera tanto. Segundo a minha diretora, a Juliana Carpanês, eu tenho lugar de fala para tratar do assunto de hoje no podcast UOL Prime. O assunto é javaporco. Por que eu tenho lugar de fala? Porque na eleição de 2018, eu contei uma história num outro podcast de como o javaporco tinha decidido praticamente a eleição no estado de São Paulo para governador, porque um dos candidatos à época que estava no cargo assinou uma medida legal que restringia a caça ao javaporco, e isso foi um desastre eleitoral e político na Grande Matão, como eu chamo o interior de São Paulo. Eu ouvi aí uma sonora do Márcio França e do João Dória, que debateram esse assunto durante a eleição de 2018. Eu não proibi caça nenhuma de javali, né? A Assembleia Legislativa tem 94 deputados. Todos eles, de maneira unânime, aprovaram essa legislação que proibia a caça. Bem, eu fico feliz que o governador mudou a sua posição. Sua posição original foi de proibir o controle e a caça supervisionada. Mas, evidentemente, ele já mudou de ideia e acaba de expor isso. O javaporco já foi meme, já foi decisivo em eleição. Então eu fiquei especialmente surpreso quando o repórter Marcos Cândido, numa reunião de pauta, veio vender a proposta de investigar como andava a caça ao javaporco, que é uma praga. Ele vai explicar pra gente o que é o javaporco, por que ele é um personagem relevante, mas eu fiquei extremamente e gratamente surpreso com o resultado dessa investigação do Marcos Cândido, que descobriu que por trás da história do javaporco e dos memes do javaporco, de toda a comoção que o javaporco provoca em grande parte da Grande Matão, havia algo muito mais profundo que eu e o Teresino, que era o javaporco de estimação do outro podcast, poderíamos imaginar. Acho até que o Teresino era um lobista do movimento javaporco, vocês vão entender por quê. Bem-vindo, Marcos Cândido, ao UOL Prime. Obrigado, Toledo, pelo convite. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Marcos, antes de mais nada, explica para quem está nos ouvindo que raios é um javaporco e como é que eles vieram a se espalhar pelo Brasil. Bom, a história do javaporco no Brasil, ele começa na região sul do país, onde havia criadouros legalizados na década de 90 de javalis, a princípio. E aí eles tiveram... Javali que não é um bicho nativo do Brasil. O javali é uma espécie exótica, então ele não tem nenhum predador na natureza que pode pará-lo. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E o que acontece? Ele começa a ser criado ali no Rio Grande do Sul, nos anos 90, até que eles têm uma ideia bem peculiar, assim, que foi cruzar o javali com um porco comum, como a gente conhece, como a gente come e como a gente está lembrado. Tem uma grande diferença de tamanho entre um javali e um porco, né? Tem uma diferença de tamanho, e desse cruzamento resultou nesse javaporco. O que é o javaporco? É um javali gigante, que pode chegar a 200 quilos, Uau. Que também é conhecido pelo mau humor. Então, o bicho é muito agressivo, ele se reproduz numa velocidade muito alta e eles costumam viver em bandos, geralmente com filhotes pequenos ali. Uhum. Eles costumam andar em grupo, com uma reprodução muito alta. Então, o que acontece? Os criadores começam a propagar o javaporco como uma opção de carne suína gourmet, mais refinado. Para vender para restaurante, essas coisas. Para vender para restaurante. Ele era colocado como porco de sangue azul. Ou seja, ele era uma realeza ali entre os suínos. Era um javali que dava um filé grandão, né? Que dava um filé grandão, que eles diziam ser mais saboroso, e que eu acho que eles queriam tirar uma peixe ali da carne suína, enfim, trazer uma novidade para o mercado. Cobrar mais caro. E cobrar mais caro. Isso começa a sair algumas revistas da época, os produtores começam a vender essa novidade, até
que dá errado. No começo, então, o javaporco, como você disse, era um fetiche quase gourmet, né? Era uma coisa positiva, né? O javali de sangue azul, o porco de sangue azul. E quando é que dá errado? Qual que é o problema? Ali por volta do começo dos anos 2000, os criadores já começam a ver que tem um escape, que tem uma fuga de algum desses javalis. Para a natureza. Para a natureza. E junto deles, o javaporco também vai junto. E o que acontece? Também há uma soltura desses bichos na natureza. Há uma soltura proposital no início dos anos 2000 e há uma fuga. Os caras estavam soltando por quê? Não estava dando dinheiro? Porque acho que eles não estavam na época de produção, não estava resultando do jeito que eles queriam e começou-se a ter uma soltura de algumas dessas espécies. Para se livrar do javaporco. Para se livrar do javaporco. E o que acontece? Esses bichos eles vão para a natureza, em áreas rurais, e eles precisam comer, né? Sim. Eles precisam ir atrás de comida. E não tem predador. E não tem ninguém que consiga parar o javali e o javaporco, a não ser, claro, o ser humano. Ô Marcos, mas então existem na natureza, soltos aí hoje em dia, dois tipos de bicho. Tem o javali e o javaporco. Exatamente, eles são a mesma espécie, mas o javali é menor e o javaporco é maior. E os dois estão por aí livres, leves e soltos. Exatamente, os dois estão vagando por aí. E o primeiro alvo dos javalis são as lavouras, que elas estavam ali disponíveis, estavam perto de onde eles estavam. E eles começam a se alimentar dessas plantações. Só que no meio do caminho eles deixam a plantação totalmente destruída. Eu já vi uma plantação de milho atacada por um bando de javaporcos. É uma coisa assustadora, porque não sobra espiga no pé. E eles são... eles desperdiçam, porque eles não comem tudo, né? Eles derrubam o pé de milho e comem uma espiga, um pedaço da espiga, duas espigas, mas não comem todas as espigas, daí vão para a próxima, né? Realmente é um negócio problemático. Um dos caçadores que eu entrevistei, ele fala isso. Parece que eles comem um pouco e deixam um pouco para a próxima safra. Então a gente vê vários buracos no meio da plantação, que é por onde eles passaram, comeram um pouco, foram para o outro lado, comeram um pouco. E isso vai deixando um prejuízo enorme. Até que pesquisadores da Universidade do Paraná, eles foram atrás do cardápio do javaporco para saber o que ele come, né? Aí. Eles encontraram que 41% desses bichos gostam de milho, 28% de cana-de-açúcar e 27% varia ali entre a soja, trigo, cevada. Mas se tiver uma frutinha, algo disponível, eles são super ecléticos em relação a cardápio. Quer dizer que o principal, embora ele seja eclético, como um pouco de tudo, como o bom onívoro, que é o porco, né? Ele dá preferência para o milho. Ele dá preferência para o milho, que é um dos principais produtos no campo brasileiro, né? E daí, o que vai acontecendo? Eles ficam restritos ao Rio Grande do Sul, não? O que acontece a partir do Rio Grande do Sul, eles começam uma subida pelo mapa. Existem criadores também no interior de São Paulo que também existe esse processo de fuga. Então eles começam a se espalhar pelo mapa brasileiro. E eles vão exatamente nas regiões onde há o agronegócio mais forte. Então a gente começa a ver registros no Sudeste e no Centro-Oeste. Quer dizer, saem do Rio Grande do Sul, saem de São Paulo, passam pelo Paraná, Santa Catarina, chegam em Minas Gerais? Chegam a Minas Gerais e a estados da região do Centro-Oeste, como Goiás. E eles começam uma dispersão muito acelerada pelo mapa brasileiro. E sem ninguém matando, podendo parar os javaporcos. Exatamente. Isso começa a incomodar o agronegócio. As pessoas começam a ficar malucas com os prejuízos que tá sendo causado por causa do javali. E a partir disso começa uma corrida para se liberar a caça. Por quê? Que até então, mesmo sendo uma espécie exótica, não era permitido caçar o javaporco? Não era permitido caçar porque carecia de estudos, carecia de saber o tamanho dessa população. E começa no próprio Rio Grande do Sul, no começo dos anos 2000, o IBAMA ele começa a fazer alguns estudos em alguns municípios permitindo a caça. Depois da liberação dessas cidades... localizado, só ali? Localizado, que eram cidades que tinham muita recorrência de reclamações em relação ao javali. Tá. Isso é experimentado, o IBAMA tira as conclusões, faz estudos, vê as análises. Em 2013, o IBAMA chega à conclusão de que a única forma de parar o javali é permissão da caça. Quer dizer, demorou uma década para o IBAMA liberar a caça de modo geral. Até porque a caça do javali, ela não é unanimidade entre os servidores do IBAMA. O javali, ele não é uma espécie que existe só no Brasil, nem o javali, nem o javaporco. Existem experiências de caça de javali na Argentina,
existem experiências de caça no Uruguai e também existem experiências de caça em outros países como Estados Unidos. E o que acontece? O IBAMA vê esse grande cenário mundial e fala o seguinte: a única alternativa até agora que foi implementada em todo o mundo, que a gente testou em pequenas cidades, foi a liberação da caça. Entendi. E essa liberação da caça acontece em 2013 e o javali/javaporco é o único animal até hoje que pode ser caçado legalmente no Brasil. Mas foi uma liberação geral ou tinha restrições? Foi uma liberação nacional para a caça do javali. Para isso você precisava fazer um registro como caçador, pedir autorização para o IBAMA e efetivamente caçar o javali. Depois, em teoria, como a gente vai ver, você deveria informar o IBAMA quantos javalis você caçou e onde você caçou. E você podia vender esses javalis que você caçou para um açougue, não? Não, isso é bem importante. A venda e a criação de javalis é proibida no Brasil também. Ah, depois que começou essa febre do javaporco, os criadores desapareceram. Junto com a liberação da caça, também foram fechados os criadouros e não foram liberadas novas autorizações de criadouros. Tem estudos, Marcos, sérios que você tem encontrado que comprovam que de fato houve uma expansão e uma proliferação? Existe um censo de javaporcos no Brasil, não? O IBAMA ele não tem um levantamento do número exato de javalis na natureza. Então ele não contabiliza. E o que o IBAMA faz? Você caça o bicho, você informa o IBAMA quantos bichos você caçou e no final do ano o IBAMA faz um levantamento de quantos bichos foram caçados. Então a gente sabe o número de javalis abatidos e registrados para o IBAMA. Mas a gente não sabe quantos javalis existem na natureza soltos por aí. Um representante de um grupo de caçadores que eu entrevistei, ele tem uma estimativa de 3 milhões de javalis à solta. 3 milhões? Te parece um número crível, não é assim? Esse é um número bastante questionável, mas o outro número que a gente tem é o número do próprio IBAMA, falando da dispersão do javali no mapa brasileiro. Nos Estados Unidos, a dispersão do javali é de 12 km por ano, enquanto aqui isso gira de 79 km por ano. Ele avança 79 quilômetros, a cada ano ele vai mais longe, quase 80 quilômetros mais longe. Exatamente. É isso que o IBAMA conclui a partir dos números de javalis abatidos. E tem uma concentração de onde ele é mais caçado, não? A concentração o estado que mais caça é o Rio Grande do Sul, mas a gente vê São Paulo, a gente vê Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, como estados que têm uma cultura de caça, que tem muitos registros de abate. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona essa caça, porque eu já ouvi lá na Grande Matão relatos de caçador que usam cachorro para caçar, que o cachorro acua o bicho e depois segura ele, né, mordendo, é meio cruel, meio não, é muito cruel, e depois o caçador vai lá e mata a faca. E tem gente que usa espingarda, né, que com cartucheira, o alcance da arma não é muito grande, e tem gente que usa arma sofisticada, com mira telescópica, etc. Qual que é o estado da caça ao javali hoje no Brasil? Olha, dos caçadores que eu entrevistei, tem os que falam que é a caçada de rico, e a caçada raiz. A caçada raiz é essa que você descreveu. Então, o que se faz? O IBAMA permite o uso de cachorros. Qual que é a função do cachorro? Farejar e acuar. Se for um javali pequeno, tiver um cachorro grande, o cachorro consegue ainda morder o bicho para que seja feito o abate na faca. Se for um javali maior, que é o costume, se for um javaporco, costuma-se deixar o cachorro à solta para o cachorro farejar onde está o bicho. E assim o caçador consegue dar um tiro à distância para fazer o abate do javali. E a caçada de rico, a gente está falando de um outro grupo de caçadores que faz um investimento muito alto. Então eles colocam, por exemplo, drones para ver os javalis à noite. Eles têm câmeras que eles conseguem ver infravermelho, essas infravermelho, coisas, que consegue ver o bicho à distância. Eles têm um equipamento como caminhonete, Cilibrim, que é uma lanterna que você consegue iluminar muito mais potente à noite. Porque existem duas formas de caça. De dia, em que você utiliza cachorros.
À noite, os cachorros não conseguem fazer esse serviço. Então, o que acontece? À noite é quando os bichos saem mais para se alimentar, e aí você precisa desses outros recursos para enxergá-los e fazer o abate com muito mais eficácia. O abate de rico, ele é muito mais eficaz e menos cansativo do que o abate de dia. O abate de dia é uma penúria, assim, é muito difícil de fazer. Você foi fazer uma dessas daí, caçadas, não foi? Eu fui fazer. A gente está em Campo Alegre de Goiás, com um grupo de caçadores em busca do javaporco. Ó, todo cortado aqui. Faz tua sorte, tá vendo? Lá, ó. Desceu ali aqui, ó. E ó, isso aí é o rastro dele, ó. Você levou arma, não? Não levei nenhuma arma e não peguei nenhuma arma, mas eu conheci um grupo de caçadores de uma cidade chamada Campo Alegre de Goiás. Ela fica ali umas 3 horas de Goiânia. É uma cidade que ela foi listada como extremamente vulnerável para o ataque do javali pelo IBAMA. Uma cidade que tem uma área rural muito extensa, existia registros muito elevados da presença do javali e existia risco sanitário devido a nascentes, devido a outras formas de contaminação por doenças que poderiam ser levadas pelo javali. Então ela foi listada como extremamente vulnerável ao ataque do javali pelo IBAMA. E o que isso significa na prática? Isso significa que a cidade se armou. Então, assim, a gente está falando de uma cidade com 7 mil moradores, em que 500 pessoas têm registro para caçar. Então, a caça ali se tornou uma coisa muito particular dessa cidade. O vice-prefeito é caçador, o presidente da Câmara dos Vereadores é caçador, eles celebram o Dia Municipal do Caçador. Então, é uma cidade que precisou se voltar inteiramente para a caça do javali. E como é que é? É caça de rico ou caça de pobre? Com cachorro ou com mira telescópica? A gente tem as duas classes de caçada no município. Então, a gente tem tanto os que fazem vídeos para o YouTube, por exemplo, com equipamento, com filmagem, com drone, com GoPro na cabeça e tal. E a gente tem esses grupos que fazem essas caçadas de dia. E eu acabei acompanhando as duas. Porque eu fiquei 2 dias procurando o javali de dia, não encontramos. Mas o cachorro não chegou nem a farejar ou farejou e o caçador não encontrou depois? Ele farejou, encontrou nada, basicamente. 2 batidas boas, Dezinho. Pra baixo aí, subiu, desceu. Mas assim, hoje não tá o bando aqui não, até aqui não vi não. O que a gente faz? Existem alguns métodos para você encontrar o javali. Primeiro são pegadas. Então ele deixa pequenininhas pegadas assim pelo mato. A outra é o cheiro. O javali, ele é um bicho fedido, em geral. O macho, especialmente, ele é mais fedido. E ele deixa esse cheiro no ar. Então a gente entrou na região de mata que fica próximo às lavouras, que é onde ele se refugia de dia. Geralmente, nas beiras das matas, né? Na beira do carreador, você vai e você vê onde eles estão entrando, é fácil você achar. Provavelmente vai dar neles aí, ó. Não torcer pros cachorros achar aí. E a gente ficou rodando no mato, rodando. A gente sobreviveu a um ataque de abelha, por exemplo. A gente viu cobra. A gente passou debaixo de umas cercas muito antigas. Chegou perto de nascente. E aí o que eles chamam de batida. Vamos descer agora mesmo, descer lá na beira do rio para ver se nós encontramos batidas deles lá. A batida é justamente... são esses buracos de plantação em que ele deixa para trás. E a gente viu algumas batidas. Os cachorros andam quilômetros. Eles andam quilômetros. E eles não encontram o bicho de dia. Quer dizer, você ficou um dia inteiro correndo atrás, literalmente correndo atrás de javaporco, e os cachorros não encontraram nada. Foram 2 dias inteiros. 2 dias? No sol de Goiás. Você levou chapéu, né? Espera. Né? Não levei chapéu, me queimei. E a gente ficou 2 dias inteiros atrás do javali. E à noite, como é que foi? A gente saiu pela cidade perguntando para as pessoas se alguém sabia como caçar. Porque tinha mais um repórter com você. Foi eu e o Adriano Delgado, repórter cinematográfico. Então eu e o Adriano, a gente bateu nas portas e eu fui numa igreja. Porque eu imaginei que o padre conhecesse pessoas. Chegando lá, o padre falou, olha, eu não caço, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu conheço um cara que caça, que é o Seu Magno. Ele é dono de um açougue na avenida principal. Então a gente foi lá e falei, Seu Magno, a gente queria registrar uma caçada, você consegue ajudar a gente? Ele falou, talvez. E aí a gente foi pro hotel, e aí já eram umas 8 da noite, ele bateu na porta e falou assim, Marcos, vou ajudar vocês. Ele apareceu com uma caminhonete gigante, uma lanterna,
umas armas calibre 12, chamou mais 2 amigos e falou assim, olha, eu tô sentindo cheiro de porco, eu sei onde eles estão. Era figurativo ou era literal? Era figurativo, como a gente foi ver depois. E a gente, eu e o Adriano, a gente subiu na caminhonete. Agora a gente tá fazendo a caçada noturna do javali. Quando cai a noite... Cadê? Olha lá. E aí é um pouco uma experiência parecida com pescar, assim. Você fica rodando. Teve uma hora que, assim, parecia um deserto, assim, no meio da plantação. Aí você roda. E nada de javaporco. E nada. A gente viu outros bichos, a gente viu um gatinho, a gente viu um viado. Inclusive, passou um queixada, a gente falou assim, o queixada passou correndo. Até a gente sentiu um solavanco no carro, o carro deu uma acelerada, passou no meio do milho, e aí eu só ouvi o barulho da arma, que é o tchá-tchá. E aí, pá! Opa! Você tava na cabine e eles estavam na carroceria, é isso? Eu tava na cabine, o Adriano, cinegrafista, tava na parte de trás e os atiradores vão em cima do carro para ter uma visão melhor. Uhum. Então, eu só ouvi o barulho da arma, o seu Magno no volante acelerando, e aí eu falei, bom, achamos. Só que não. De fato, eu vi os javalis correndo na minha frente. Era uma família, eram 2 fêmeas e 4 filhotes correndo na frente do carro, mas o tiro de calibre 12 não pegou nos javalis e eles correram para dentro do mato. Me parece um pouco perigosa essa atividade, Marcos. Eles correm risco de acertar outra coisa que além do javaporco, não? É uma atividade perigosa. Um dos caçadores que eu fiz a caça de dia, ele é bastante peculiar, sabe? Uma barba branca, meio sábio. Só que eu percebi que ele tinha uma dificuldade no braço. Percebi que ele não estava conseguindo se movimentar. Cara muito durão, ele era aposentado da Polícia Militar de Goiás. E eu percebi que ele estava andando meio cambaleante, assim, ele estava incomodado com alguma coisa. Até que eu percebi que ele não estava conseguindo, por exemplo, arrumar a roupa. Então ele estava aqui com a mão dele, tentando mexer. E aí ele tira, eventualmente, a roupa. Eu vejo uma cicatriz enorme no braço, bem aqui na região do bíceps. Fazia menos de 1 ano que ele havia entrado dentro de uma plantação de milho e tomado um tiro de calibre 12 no braço. De quem? Aí que tá, de outro caçador. No meio dessa movimentação ali atrás do javali, o cara achou que algo se mexendo fosse o javali. O que aconteceu com esse braço aí? Conta essa história aí. Tiro de 12. Acabou confundindo ele com porco. Dentro da roça de milho. Mas tá doendo? Dói muito? Bastante. E o que acontece também em relação aos cachorros? Esse cara que tomou o tiro, o cachorro dele, um dos cachorros, chamado Lampião, uma graça, ele também sofreu um bote de um javali uma vez. E ele ficou sem uma das patas. Pelas presas do javali. Pelas presas afiadas do javali. Não, Lampião, ele não vai mais nele, porque teve que aposentar. O javali deu um ataque ali, ele bagaçou a patinha dele todinha. É uma atividade perigosa, autorizada, mas perigosa, e que é pouco eficiente, pelo que você descreveu aí, né? Quer dizer, mesmo aqueles com equipamentos têm dificuldade de conseguir matar o bicho. É uma atividade difícil de ser realizada, é uma atividade custosa de ser feita, você precisa comprar as armas, você precisa se disponibilizar a ir a um lugar, abastecer uma caminhonete, a comprar equipamento, Cachorro. a comprar o cachorro. Porque não é um cachorro qualquer, né? Não, é um cachorro de caça, eles chamam um cachorro de pega. Uhum. Já é um cachorro que ele já é vendido, que já vem com um certo instinto e é treinado para fazer esse tipo de caça desde filhote. Se eles eventualmente dão sorte e conseguem abater um javaporco, o que eles fazem com o javaporco abatido? A única permissão do IBAMA para um javali caçado é que você pode se alimentar dele. Então, se você matar um javali, você pode comer. Que impressão que te ficou? Que é um meio eficiente para combater essa praga? Olha, pelas pessoas que eu escutei, pela pressão que eu tive, eu não consigo ver uma alternativa a isso. Tá. Existem muitos dados sobre a eficácia da caça no Brasil. Pesquisadores da Universidade do Paraná, de novo,
Eles pontuam que, por exemplo, no Brasil se caça mais macho do que fêmea, Devia ser o contrário. que devia ser o contrário. Isso são os registros oficiais do IBAMA, que é um número que se repete. E os servidores abriram mão também. Então eles falaram assim, ó, uma fonte minha falou assim, olha, Marcos, não é exatamente o meio que nós gostaríamos, mas é o que temos. Você fez uma outra descoberta ao fazer essa reportagem, baseada inclusive em dados oficiais aí do próprio IBAMA. Conta pra gente o que foi que você descobriu que está por trás dessa febre do javaporco. No meio dessa investigação, eu acionei uma fonte minha, que ela me enviou um documento que foi enviado ao Exército, alertando de que havia fraudes no processo para caçador no Brasil. Como assim? Por exemplo, qualquer brasileiro podia dar uma entrada na papelada para fazer a compra de uma arma para depois caçar, em tese. Mas você precisava ter o tal do registro de CAC, né? Exatamente. Você precisava fazer um registro como CAC, depois você fazer a obtenção de uma arma e depois fazer a autorização do IBAMA para fazer a caça. Os CACs são de responsabilidade do Exército, que está responsável por conceder o título e por fazer o acompanhamento da arma. O IBAMA está na parte ambiental, que é autorizar a caça, para saber onde você vai caçar. Quer dizer, não basta ser CAC e ter a arma, ainda precisa ter a autorização do IBAMA para fazer a caça. No caso de caçador, você precisa da autorização do IBAMA para que se tenha o controle do javali no Brasil. Mas o que acontece? O cara ia lá, ele entrava com o processo de CAC, obtinha a autorização de compra da arma, autorização de transporte da arma, que é bem importante. Sim, porque você, em geral, tem, quando você ganha a autorização, é só para ficar com ela em casa, né? Ou num lugar específico e não ficar andando com ela por aí, né? Exatamente. E aí, eles faziam um registro de CAC, compravam a arma, tinham acesso à arma, mas, de fato, nunca iam na porta do IBAMA bater e falar, olha, a gente quer fazer uma caçada ou a gente fez uma caçada. O IBAMA chamou isso de fraude. Uma fonte minha me deu uma frase muito significativa, que ela falou, o IBAMA foi usado como trampolim para a compra de armas. Quer dizer, o cara que não queria se registrar como atirador, porque não era um atirador efetivamente, não frequentava stand de tiro, não participava de competições, não tinha uma coleção de armas, a única alternativa dele era se registrar como caçador, só que de caçador não tinha nada. Exatamente. Uma outra fonte minha disse algo que resume muito a situação. Quando você é colecionador, você precisa de um cofre, você precisa ter um endereço onde essas armas vão ser armazenadas. Quando você é atirador, você precisa de um clube, ser afiliado a um clube. Quando você é um caçador, se alguém te parar em alguma rodovia brasileira com armamento, você pode falar que está indo caçar javali. Entendi. E isso permitiu o que o IBAMA chama de fraude. Ele tem que portar a autorização da caça dada pelo IBAMA para poder participar da caça? Se ele for flagrado pela polícia, ele está sujeito a alguma punição se ele não tiver autorização? O que acontece durante o governo Bolsonaro? A burocracia da caça diminui ainda mais. Então, o máximo que ele precisava era andar com os documentos básicos da arma, por exemplo, registro de compra e o registro de transporte da arma. Ele não precisava andar com a autorização do IBAMA caso ele fosse abordado na rua. Entendi. Então, tornou-se muito mais atraente para a pessoa que só gostaria de ter uma arma dar entrada na papelada como caçador. Quer dizer, o caçador virou desculpa para você comprar a arma e o javaporco e o caçador nunca se encontraram. Exatamente, nunca deram match. E significa, então, que embora a caça seja o único jeito hoje possível de tentar controlar a expansão desenfreada dos javaporcos no Brasil, ela só serviu para o que o IBAMA chama de fraude. Embora você tenha caçadores habilitados que efetivamente caçam, que fazem tudo direitinho, esses daí não estão dando conta de segurar a expansão do javaporco, é isso? Exatamente, mas existe um jogo de versões. Por exemplo, os caçadores falam que na ausência dos caçadores o número de javalis seria muito maior no Brasil. Enquanto o outro lado fala, quanto mais caçadores tem, maior é o número de javalis. Então a caça não está dando certo. O outro lado é quem? O IBAMA? A gente tem servidores do IBAMA e a gente tem cientistas, a gente tem veterinários, pessoas que estudam o tema que eles dizem assim, se tem muito mais caçador no Brasil e muito mais javali, então a caça não está dando certo.
Tem algum desfecho para essa história? Quer dizer, tem algum relatório, algum estudo oficial, alguma posição do governo sobre como lidar com esse problema? Vai mudar a política de concessão de autorizações para caçador? Já mudou? Qual que é, daqui para frente, o que a gente pode esperar? Com a entrada do governo Lula, o primeiro alvo ali do governo foram os CACs. Então, se criou um grupo de trabalho para fazer a revisão das armas no Brasil. E o que acontece? Durante o governo Bolsonaro, o caçador podia ter 30 armas. No final de 2023, esse número caiu para 6 armas. O número de munições também mudou. Então, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o caçador poderia até ter 75 mil munições de uso permitido e 15 mil de uso restrito. Hoje esse número caiu para 3 mil munições anuais. Quem já tinha ficou, tipo aquele coronel lá de Campinas, que tinha um arsenal em casa, que explodiu aí, quase botando em risco a vida dos vizinhos, ou teve que se adequar também, de vender arma, entregar arma? Não, teve uma adequação em relação aos registros. Então, por exemplo, o registro de CAC ele cai de 10 anos para 3 anos. Ah, só dura 3 anos agora. Agora só dura 3 anos. Uhum. E em relação à caça, teve uma série de mudanças. Por exemplo, antes você não precisava da autorização de uma pessoa dona da fazenda para fazer a caça na fazenda dela. Ah, podia invadir? Os proprietários reclamavam muito disso. Você podia muito bem entrar no sistema, informar o endereço e falar que foi lá e fazer a caçada, beleza. Agora precisa da assinatura do proprietário da fazenda. Para você andar com a arma, você precisa ter autorização prévia do IBAMA. Quer dizer, tô indo caçar ali e o IBAMA vai dizer, não, então você vai ter autorização de tal dia para ir daqui até lá. E aí você tá liberado de fato para caçar, que era uma exigência que não existia. Entendi. Então a vida do caçador ficou muito mais complicada. Quer dizer, então, que o Teresino e os primos dele, ou seja, os javalis e os javaporcos, devem estar de alguma maneira comemorando, né? Porque deve ter menos caçador, né? Já não tinha muito, tem menos ainda indo atrás deles, é isso? Talvez a vida dos javalis tenha ficado um pouco mais tranquila, mas a dos caçadores ficou um pouco mais burocrática. Entendi. A conclusão que eu chego, mas aí eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, é que a tendência, então, é os javalis e os javaporcos continuarem se expandindo pelo território brasileiro, sem nenhuma perspectiva de curto prazo de como evitar isso, pelo menos conseguiu conter a expansão desenfreada de caçadores. Exatamente. O relatório do IBAMA diz que a caça vai ser mantida no Brasil, ele estabelece planos para a caça para os próximos anos e ele registra que há fraudes no cadastro. Muito bem. Marcos, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Obrigado, Toledo. E onde é que as pessoas podem ler a sua reportagem e onde é que elas podem assistir ao vídeo que você fez? A reportagem sobre como o javali virou desculpa para armar os brasileiros. A reportagem em vídeo da caçada, você lê e assiste o All Prime. Perfeito. Ou no YouTube do All Prime. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast All Prime. Obrigado a você que nos ouviu hoje. Volte a semana que vem. Meu convidado de hoje foi Marcos Cândido. O roteiro é de Clara Rellstad. Desenho de som é do João Pedro Pinheiro. Trilha original é composta pelo João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. A coordenação é da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel. Consultoria Trovão Mídia. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.